Olha só, hoje conosco aqui temos, além da presidente da subseção da OAB, presidente Anne Grau-Miller, a presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance, a advogada especialista em Direito Digital e Compliance, a advogada Jerusa Borer. Conosco nessa manhã vamos falar sobre a Lei de Proteção de Dados. Deixa eu dar bom dia aqui para a nossa presidente. Tudo bem, presidente? Como é que você está? Bom dia, Braulio. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, presidente? Tudo certo. E também para Jerusa. Bom dia, Jerusa. Tudo bem? Bom dia, Braulio. Bom dia, nossa presidente da subseção. Bom dia, comunidade canelense. Muito bem. Vamos falar sobre a Lei de Proteção de Dados e hoje, depois do escândalo de dados do Facebook, do Cambridge Analytica, hoje a gente está mais preocupado, né, com o que a gente coloca na internet, né? Os dados pessoais que colocamos no Facebook, enfim, próprio WhatsApp, no Instagram, no Twitter, enfim, a gente fica pensando, será que o que eu estou colocando aqui não está sendo hackeado, não está sendo copiado? Tudo bem, Jerusa? Então, para a gente entender, né, vamos começar falando sobre a lei, né? O que é a Lei de Proteção de Dados? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, os aspectos mais relevantes da lei e os principais impactos que ela vem trazer aí no cotidiano das empresas e dos usuários em geral. Uhum. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, ou LGPD, como carinhosamente chamamos, ela é uma lei que veio para regulamentar os procedimentos sobre o uso de dados, né, em relação à privacidade e uso de dados pessoais. Ela teve a sua entrada em vigor alterada de fevereiro para agosto de 2020, por meio da MP 869 de 2018. Então, em agosto de 2020, agosto do ano que vem, todas as empresas precisam estar em conformidade com a lei para evitar as sanções previstas, né, na legislação. Essa lei, ela teve início muito em função do GDPR, que é o Regulamento Europeu, que nasceu pelo escândalo da Cambridge Analytica, né, em função do compartilhamento de dados pelo Facebook com a Cambridge Analytica, que acabou impactando aí no resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos e, de certa forma, também no resultado das eleições presidenciais aqui no Brasil. Uhum. E eu costumo sempre indicar para que todo mundo comece a ter um contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, o documentário Privacidade Hackeada, que está disponível na Netflix, que é muito interessante e traz uma noção bem geral e também, de certa forma, assim, começa a dar um amparo para toda a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois eu não assisti, presidente. Bravo. Não tive tempo, estava envolvido com o aniversário do município de Gramado. Daí tinha uma ação da Associação Vale das Montanhas no sábado. Então, no domingo também, outras atividades, não tem como, né? Eu me programei para assistir no sábado, mas não tive tempo. Mas vou assistir. Tá. E fica aí a dica, a Jerusa acabou de nos passar a informação. Sim. Privacidade hackeada. Braulio, porque faz alguns meses, numa conversa informal com a Jerusa, ela estava falando agora dessa especialização que ela estava fazendo nessa lei, né? Uhum. E aí, até pra mim, assim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa da lei geral, enfim, proteção de dados, mas eu pensei, tudo bem, mas o que me afeta isso, né? Eu nunca tive muita preocupação nisso, de expor dados em Facebook, em Instagram, porque eu sabia o limite do que eu estava expondo, enfim. Quando a Jerusa me falou desse filme, então fica a dica para quem puder assistir o documentário Privacidade Hackeada do Netflix. Tu te abre um mundo de possibilidades que tu jamais imaginava do que eles fazem com os dados. Inclusive se diz que agora, a tendência, enfim, no futuro, é que o bem mais rentável, enfim, de maior valor, são os dados. Por isso que já tem empresas que armazenam os teus dados e elas vendem isso. Então, no filme, por exemplo, eu vou dar bem rapidinho, que a Jerusa vai falar mais especificamente da lei. Vai dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas até porque a história, já se sabe, é um documentário, né? Mas ali se mostrou que, com base em todos os dados que tu fornece, e não é só na internet, Braulio, que tu falou, Facebook, não sei o que. Não. Por exemplo, esses tempos eu contei pra Jerusa que eu fui fazer uma reserva num restaurante e me perguntaram endereço, CPF, não sei o que. Gente, mas eu tô fazendo uma reserva. Eu tenho que fazer a reserva, dar meu telefone e pagar. Eles não têm que armazenar o meu endereço, o meu CPF, não tem porquê. Tu entendes? Porque o que eles vão fazer com isso? Pra quem é que eles vão fornecer o meu endereço, enfim?
Então, nesse documentário fica bem claro de que forma eles armazenam nossos dados e, através do armazenamento dos nossos dados, como é que eles leem o nosso perfil e mais ou menos já conseguem saber quais são as tendências de comportamento. Então, por isso que influenciou a eleição americana. Porque eles conseguiram disparar e-mails para as pessoas indecisas, porque eles sabiam, esse perfil de pessoa está indecisa na ela eleição. Ela gosta desse tipo de informação, de comportamento, enfim. Eles vão lá e põem aquilo que a pessoa tem simpatia, né? Que ela tem afinidade. Exato, porque pelo que eu posto, pelo que eu curto, pelo que eu compartilho nas redes, eles vão saber, bom, então essa pessoa gosta de X, gosta de Y, ou ela tá indecisa. Então, nos Estados Unidos foi por causa de candidatos à presidência, né? E aí, com base nisso, eles disparavam e-mails para as pessoas, enfim, ou manipulavam as redes para as pessoas terem mais acesso a um tipo de conteúdo, fake news ou não, ou fatos verdadeiros, para direcionar o voto daquelas pessoas. Então, as pessoas estavam sendo influenciadas sem saber que elas estavam sendo influenciadas. Porque uma coisa, por exemplo, eu assisti um horário político, eu sei que eu tô sendo influenciada, eu tô assistindo aquilo. Outra coisa... O objetivo é esse. Exatamente. Eles tinham... era direcionado, eles sabiam exatamente quem estava indeciso ainda em relação, né, ao seu voto e direcionavam essas fake news para essas pessoas, determinadas regiões, né, interagiam direto com essas pessoas que ainda não tinham decidido, o seu voto. Isso é assustador, saber que... É que se a informação é verdadeira, até vai, né, porque mesmo que esteja... Bom, não pode denegrir a imagem do outro candidato, porque também, na minha opinião, essa coisa de denegrir a imagem do outro, de desconstruir a imagem de alguém para construir a sua, não acho muito legal, mas enfim. O problema, claro, que geralmente isso, em primeiro lugar, os nossos dados são pessoais, então a gente tem o direito de saber o que são feito deles, ou de escolher se a gente quer compartilhar ou não, e depois que a maioria dessas pessoas mal intencionadas, geralmente a divulgação de conteúdo é falso mesmo, né? Mas enfim, então aí a Jerusa faz esse trabalho até de assessoramento, né? Isso. Pois é. E quem está no escopo da lei, Jerusa? Quais as empresas que deverão se adequar a essa nova legislação? Antes de adentrarmos nessa questão, só aproveitar a ponte ali da doutora Anne sobre o dado pessoal. As pessoas têm dúvida sobre o que é um dado pessoal. Tá? O dado pessoal é toda a informação identificada, relativa à pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, os dados de geolocalização são considerados dados pessoais. Onde eu moro. Exatamente. No momento que tu disponibiliza, porque o nosso celular fica ali nos monitorando, informando onde a gente está. Isso é um dado pessoal. Onde eu estou naquele momento. Exatamente. Tá? O IP, né, o nosso número de IP, é também um dado pessoal. Então, enfim, nome, CPF, e-mail, tudo isso aí é considerado um dado pessoal. Tá? O meu computador pessoal, enfim. Exatamente. Ele consegue te identificar, né? Através do IP, ele é identificável. Bom, quem está no escopo da lei? Isso é uma pergunta que todo mundo faz e que às vezes as pessoas realmente têm muitas dúvidas. A maioria das pessoas, das empresas, mas eu não estou no escopo da lei, eu não tenho um e-commerce, eu não tenho site, então não estou. É errado. Essa é uma visão equivocada em relação à lei. Então, toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, ela está no escopo da lei desde que ela, em suas atividades, utilize tratamento de dados, né? Exerça o tratamento de dados. Então, assim, a gente costuma comentar, algumas pessoas vêm e falam, mas eu tenho uma pequena empresa, trabalho somente com crediário, não estou no escopo da lei. Sim, você está no escopo da lei, porque uma vez que tu tem qualquer uma dessas informações que eu mencionei anteriormente... Então, a lei, ela é tanto para o âmbito digital quanto para o físico. Jurídico e físico. Não, ela é assim, no caso, pessoa natural, jurídica de direito privado. Tá. Né? O que é pessoa natural? Pessoa natural, uma pessoa sou eu, é você. A pessoa física. Exatamente. Então, assim, se eu utilizar os dados de vocês por uma atividade que eu não tenha fins econômicos, eu não estarei no escopo da lei. Entretanto, se eu, pessoa física, utilizar os dados para alguma atividade que vai me trazer alguma remuneração, aí eu estou sim no escopo da lei. Tá, entendi. Aí, então, essas empresas, mesmo que tenham seus dados em meios físicos, elas estão sim no escopo da lei. Então, eu acredito que hoje 99%, se não 100% das empresas do Brasil estão sim compreendidas ali no escopo da LGPD. Estão enquadradas dentro dentro Exatamente. Da lei. E o que é considerado tratamento de dados, Jerusa?
Isso também é importante. Tratamento de dados é toda atividade relacionada à coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento, transmissão, tudo isso é considerado tratamento de dados, né? Tem mais verbos ali no inciso 10º do artigo 5º da LGPD, porque é bastante extenso, então não vou comentar todos. Lembrando que a lei vem nos dizer que nenhuma desses verbos de tratamento de dados aqui não é crime, tá? Não é um pecado utilizar os dados, compartilhar os dados, desde que o usuário que inseriu aqueles dados, que disponibilizou aqueles dados, tenha ciência e dê o seu consentimento, né, para a utilização desses dados. Não pode ser usado, digamos assim, com o desconhecimento da pessoa, exatamente, sem autorização. Exatamente. A pessoa precisa, a partir daí da lei, ela precisa dar o seu consentimento. Eu não vou dizer assim que a partir da lei, não é só a partir de agosto de 2020 que o usuário precisa, né, consentir, estar ciente de que o seu dado vai ser compartilhado. O Marco Civil da Internet já regulamentava algumas questões nesse sentido, já trazia algumas especificações nesse sentido em relação ao uso, né, correto dos dados dos usuários. Ok, e daqui a pouco eu vou pedir pra gente tocar uma música aqui, vou tocar uma música sim, e vamos saber com a Jerusa quais são as sanções, né, para quem não se adaptar a essa nova legislação, quem é que vai fiscalizar, qual o prazo para se adequar. Daqui a pouco, agora tem o Ed Sheeran aqui no programa, e essa música bacana dele, vamos ouvir Shape of You, e a gente volta depois da música e do intervalo aqui no programa Turismo e Negócios.